Olá a todos, eu sou a Gabriela Rodrigues, vou apresentar para vocês o estudo Análise de Risco da Bacia do Rio Pardo, do estado do Rio Grande do Sul. Esse trabalho foi criado por mim e pela Samira Macedo, sob orientação do professor Edson Soares Fialho, do Departamento de Geografia da UFV. Estamos apresentando esse trabalho para o Simpósio de Integração Acadêmica de 2022. Trago aqui para vocês inicialmente um mapa de localização da nossa área de estudo. Percebam que a Bacia do Rio Pardo encontra-se alocada na parte central do estado do Rio Grande do Sul e compreende total ou parcialmente cerca de 13 municípios que foram colocados ali para vocês nas convenções. Bom, em relação à população, em 2007 ela apresentava cerca de 213 mil habitantes, sendo que 148 mil residiam nos centros urbanos e cerca de 64 mil na parte rural. A gente ainda trata que, ao longo dos séculos, essa região passou por sucessivas transformações, tanto em relação aos aspectos físico-ambientais quanto socioterritoriais. Por exemplo, essa região fora muito importante para a economia brasileira ao longo do século XX, só que foi perdendo a sua importância com o passar do tempo. Na contemporaneidade, com a expansão do agronegócio no país, essa região volta a ter certa importância, sobretudo com a alocação de mosaicos de agricultura e pastagem e também com as florestas plantadas. Os objetivos desse trabalho, né? A gente queria criar unidades que tivessem caráter físico-ambiental semelhantes, como, por exemplo, os tipos de solos, índices pluviométricos, a declividade e a altitude. A partir disso, a gente queria ver de que forma o uso e cobertura do solo poderiam vir a comprometer a harmonia desses elementos físico-naturais. E, por fim, a gente queria criar uma certa simulação quanto aos acontecimentos futuros, sobretudo relacionado aos deslizamentos de terra e também às movimentações de massa, a fim de que a gente pudesse tecer um planejamento e ordenamento socioespacial que fosse exitoso. Em relação à metodologia, a gente se utilizou do QGIS 3.16 para o processamento dos dados e da metodologia de superposição de camadas, a fim de que a gente pudesse gestar a nossa carta de risco, né? A partir disso, a gente criou diferentes mapas de altitude, de declividade, de clima, tipos de solos e cobertura do solo, e a gente foi adquirindo, colocando pesos para cada um desses mapas, né? A partir da HP Priority Calculator. Então, percebam que os nossos mapas que adquiriram mais importância foram de declividade, uso e cobertura do solo, tipos de solos e também o de clima, né? Assim, a gente conseguiu gestar essa carta que daria para ver o risco de deslizamentos de encostas para a bacia do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Então, inicialmente, trago aqui para vocês o nosso mapa de altitude, né? Em que a gente vai ter a divisão da bacia do Rio Pardo em duas unidades geomorfológicas. Primeiro, um planalto e aqui a depressão periférica gaúcha. Percebam que as maiores altitudes se encontram a norte, enquanto as menores altitudes se encontram a sul. Esse é o nosso mapa de declividade, de acordo com a Embrapa, né? Percebam também que as áreas onde tem as maiores altitudes são as mais declivosas e as áreas com menores altitudes são as mais planas, né? A média dessa bacia é de 19,2 graus, então ela se coloca aqui em suave ondulado. Apesar disso, a gente retoma um estudo do Rosen que fala que mesmo vertentes com cerca de 15 graus de inclinação também são passíveis à ocorrência de deslizamentos de massa. Esse aqui é o nosso mapa de clima, de acordo com o IBGE, e a gente pode categorizar o clima como temperado, mesotérmico brando, superúmido sem seca. Então, é um lugar que chove muito, em que há ocorrência de eventos extremos de chuva que podem viabilizar a ocorrência de deslizamentos de massa. Bom, aqui a gente tem um mapa de solos, né, em que a gente vai ter a divisão em argissolo, cambissolo, neossolo e nitossolo. Percebam que neossolo e nitossolo ficam ao norte da bacia, onde vai ter as formações florestais, e o argissolo e cambissolo a sul, aonde a gente vai ter o desenvolvimento dos mosaicos de agricultura e pastagem. Em relação ao uso e cobertura do solo, de acordo com o mapa biomas, a gente pode dividir em 4 classes. A primeira é chamada de vegetação natural, né, formações florestais aqui em verde, que é cerca de 43%, os usos agrícolas, 41%, os ambientes aquáticos e, por fim, as áreas urbanas. Em relação aos resultados e discussões, a gente pode primeiro trabalhar com a noção de risco, né? A gente considera o risco uma inter-relação
entre a ocorrência de um fenômeno natural, então é algo que não diz respeito ao ser humano, né? Vai ocorrer, a gente querendo ou não, e as consequências que serão gestadas para esses seres humanos, as perdas socioeconômicas. Então, quando a gente fala de risco, a gente coloca ali a questão do ser humano sendo afetado por alguma coisa. Os fatores que serão principais quando a gente trata da questão dos deslizamentos é a declinação, a ausência de cobertura vegetal, a fragilidade dos solos e os episódios de intensa precipitação. Aqui a nossa carta, né, de risco de deslizamentos, a gente vai ter essa divisão em baixo, médio e alto, né? E percebam que as áreas de baixo, elas vão coincidir com as áreas onde a gente tem formação florestal, porque a formação florestal intercepta a água da chuva e impede, de certa forma, a saturação das vertentes e a movimentação de massa. As áreas de média serão aquelas pouco declivosas, contudo, em que há uma maior exposição do solo, como, por exemplo, as áreas de mosaico de agricultura e pastagem. E, por fim, as áreas de alto e muito alto vão coincidir com as áreas que são declivosas, onde os solos eles são frágeis em relação à erosão, como, por exemplo, os argissolos e cambissolos, e em que a gente vai ter exposição do solo em grande parte do ano, como, por exemplo, as localidades onde se planta soja e arroz, e também onde a gente encontra aqui a infraestrutura urbana. Então, por fim, né, a gente considera que essa área ela mantém ainda uma certa preservação da cobertura vegetativa original. Contudo, a gente percebe cada vez mais uma marcha de pessoas em direção a essas formações florestais, a fim de estabelecer esses mosaicos de agricultura e pastagem. Então, urge essa certa necessidade de que as prefeituras, né, locais, elas tenham uma atenção em relação à ocupação dessas áreas que são declivosas, onde os solos eles são muito frágeis, né, mitossolos e neossolos, e aonde vão ser atingidos por altos índices pluviométricos ao longo de todo o ano, corroborando para a ocorrência, né, cada vez mais desses deslizamentos de massa. Então é isso, eu trago aqui a referência bibliográfica e agradeço a vocês pela atenção, agradeço a Samira, que é a minha colaboradora, ao professor Edson e também ao recém-bacharel em Geografia, Gabriel Passos, que esteve junto a nós na realização desse trabalho. É isso, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.